história de hoje. Sempre tem uma morte na minha família no dia 13 de novembro. Meu nome é Dustin. E na minha família, a data de 13 de novembro sempre significou morte. Em 1994, foi minha avó. Em 2004, minha madrasta. Em 2014, meu pai. A cada 10 anos, como um relógio. Cada morte mais sombria que a anterior. E agora é 12 de novembro de 2024. Faltam poucas horas para meia-noite. Não durmo há 3 dias. Eu me lembro da primeira morte vividamente. Eu tinha apenas 10 anos em 1994, quando a vovó faleceu. 5 dias antes de morrer, ela ficava dizendo que alguém estava perto da porta principal, depois perto do quarto dela. Achamos que era só a visão ruim ou a demência, ela mal conseguia ver a comida no prato, afinal. Mas ela interrompia suas próprias histórias. Olhando nervosamente para o nada em particular, sussurrando, ela veio de novo. Uma noite, enquanto ela me contava sua história de ninar habitual, ela parou no meio da frase, olhou para o corredor e começou a ofegar. Lembro que entrei em pânico, fui buscar água, chamei o nome dela, joguei água no rosto dela. Ela finalmente abriu os olhos e sussurrou aterrorizada: "Ela vai me matar", a mulher parada bem perto da escada do sótão. Eu olhei, não havia ninguém. Eu disse a ela. Ela disse: "Olhe de novo. O copo de água vai cair da cômoda." Eu me virei para olhar para ela. "Não está acontecendo nada, vovó. O copo está bem ali." E no momento em que essas palavras saíram da minha boca, creche. O copo atingiu o chão e quebrou. Eu gritei e corri. A porta do quarto bateu atrás de mim. Meus pais não acreditaram em mim. "Você imaginou", disseram. "Você é só uma criança." Mas eu sabia que algo terrível estava por vir. 2 dias depois, encontramos o corpo dela no quarto do sótão, encolhido no canto mais distante, com os olhos e a boca bem abertos, congelado de medo. Eu nunca mais fui o mesmo. Quando eu tinha 20 anos, a vida tinha drenado qualquer conceito de normal da minha alma. Cheguei em casa da faculdade uma noite e toquei a campainha. Ninguém abriu a porta. Usei a chave reserva. A primeira coisa que notei foi que a porta do sótão, sempre fechada, estava ligeiramente entreaberta. Lá dentro, sob as vigas onde a vovó havia morrido, estava minha madrasta. Suas costas estavam rígidas e seu rosto virado para longe. Ela estava balançando lentamente, murmurando. Eu chamei o nome dela. Sem resposta. Eu cheguei mais perto. Sua pele estava pálida. Seus lábios tremiam. Então ela se virou e sussurrou: "Sua avó me contou tudo. Ela não vai nos deixar em paz. Ela vai nos matar a todos." Repetidamente, como um canto. Tentei puxá-la, mas ela parecia incrivelmente pesada, como se tivesse afundado no chão. Quando finalmente a tirei do quarto do sótão, a cômoda lá dentro tremeu, então um copo voou e quebrou, como antes. Ela me empurrou para fora, bateu a porta do sótão e trancou. Liguei para meu pai, que correu para casa. Seu rosto estava pálido, quase gelado. Sem dizer uma palavra, ele me entregou um feixe de tecido branco, tecido de mortalha. Então ele foi para o armário, tirou incenso e murmurou ao telefone: "Sim, os mais fortes. Base de lavanda, se possível. Então, para mim, fique longe do sótão. Vou arrombar a porta." Nunca esquecerei o que vi a seguir. Minha madrasta, curvada sob o teto inclinado, estava mastigando o vidro. Sangue escorria pelo queixo dela. Ela sorriu para nós. Mas seus olhos estavam chorando. Antes que pudéssemos impedi-la, ela cortou a própria garganta com um caco de vidro. Sangue espirrou pelas paredes. Ela sangrou em minutos. A data? 13 de novembro de 2004. Meu pai organizou o funeral, me proibindo de chegar perto do corpo dela. Ele tentou me manter seguro. Mas ninguém pode te proteger de uma coisa dessas. Em 2014, quando o próximo novembro se aproximava, eu vivia em constante pavor. Cada rangido na casa me fazia acender todas as luzes. Eu evitava espelhos, fechava o sótão e mal dormia. Na noite de 9 de novembro, meu pai parecia diferente. Quieto. Ele não falava muito, não comia.
No dia 10, ele se trancou no quarto. No dia 11, ele nem respondia quando eu batia na porta. Eu o encontrei falando sozinho no jardim, sentado sob a velha árvore de carvalho, com a chave do sótão na mão. Ele disse que estava falando com ela. Aquela que nos assombrava. Implorando para que ela me poupasse. Pedindo desculpas pelo passado. Naquela noite, ele fez chá e cantou canções de ninar. Calmo demais. Na noite do dia 12, dei jantar para ele e fiquei no quarto dele. Quando ele foi ao banheiro, esperei. Mas ele não voltou. Eu bati na porta. Sem resposta. Eu arrombei a porta. Lá dentro, as paredes estavam riscadas com uma linha repetida várias vezes. A culpa foi minha. Meu pai se foi. Eu vi a janela do jardim aberta. Correndo para fora, encontrei-o ajoelhado na terra, murmurando orações. Então, de repente, ele começou a cavar, com as mãos nuas rasgando o solo. Tentei afastá-lo. Mas ele me empurrou de volta com uma força que eu não sabia que ele tinha. Ele se deitou dentro da cova rasa e sussurrou, cuide-se. Ela veio me buscar. Então ele pegou um tijolo próximo e esmagou o próprio crânio. Ele morreu antes que eu pudesse gritar. Isso nos traz para agora. É 12 de novembro de 2024. Quase meia-noite. Devo ter cochilado apesar de tudo. Quando acordei, ouvi vozes. A casa estava cheia. Parentes. Dezenas deles. Eles estavam sorrindo, conversando como se fosse uma celebração, mas nenhum som saía de suas bocas. Saí do meu quarto e fui para o corredor. Ninguém me notou. Até que todos notaram. Todos os rostos se voltaram para mim. Então veio pela multidão, minha avó, minha madrasta, meu pai. Eles caminharam até mim. Seus olhos fundos. Suas expressões vazias. A avó sussurrou, é sua vez agora, Dustin. Você não pode escapar. Acordei gritando. Eram 21h40. Então eu ouvi. A porta do sótão rangeu ao abrir. O cheiro de incenso, o mesmo jasmim noturno, que estava lá para cada morte, encheu o ar. Um diário estava no chão do sótão. Dentro, uma caligrafia que eu nunca tinha visto antes. Uma confissão. A mulher que eu chamei de mãe a vida toda. Não era. Ela era a segunda esposa do meu pai. Minha mãe de verdade era a primeira esposa do meu pai. E ela morreu logo após me dar à luz. Envenenada, desidratação induzida por um jasmim noturno. Deixada para sofrer. Presa no sótão. Minha avó tinha arranjado tudo. Ela queria uma nora com dote. E quando minha mãe se tornou inconveniente, eles se livraram dela. Enquanto eu lia as últimas entradas, olhei para cima. Uma mulher estava no canto do sótão. Não ameaçadora. Não com raiva. Apenas, olhando para mim, calmamente, em paz. Talvez eu sobreviva a esta noite. Porque a vingança já foi servida. Uma história de maldição familiar em um tratado sobre culpa, segredos e justiça sobrenatural. A estrutura de 10 em 10 anos cria um ritmo de terror inevitável, como um relógio da morte. O que mais me destruiu? A cena do copo quebrando, um detalhe mínimo que ecoa através das gerações como um selo de condenação. A madrasta mastigando o vidro, uma imagem de horror físico e psicológico raramente vista. O pai cavando a própria cova, ato final de um homem que já estava ritualisticamente morto. E a reviravolta final? A mãe fantasma não é a vilã, é a justiceira. Isso eleva a história de casa mal-assombrada para a tragédia grega com nuances morais. Perguntas que vão me atormentar. Por que a maldição espera 10 anos entre cada morte? É o tempo que a alma precisa para recuperar força? 2. Será que Dustin realmente sobreviverá ou a mãe o poupará apenas para testemunhar a maldição acabar? 3. O que acontecerá com os outros parentes cúmplices do crime original? Se ainda houver algum.